E se eu te mostrasse essa imagem? Talvez você já conheça, talvez não, mas tu consegue identificar algum objeto e me falar exatamente o que esse objeto é? Eu duvido muito, mas essa sensação frustrante e agonizante é teoricamente o jeito com que pessoas que têm certos tipos de demência ou AVC enxergam as coisas. Esse sentimento de eu sei o que é isso, mas eu não lembro o nome, tá ligado? Mas antes da gente elaborar mais essa sensação estranha que essa imagem causa na gente, vamos tentar entender de onde que essa desgraça aqui veio. Em meados de 2019, essa imagem pegou tração lá no Twitter, através do usuário Melipone, que ele postou ela e instantaneamente o bagulho já viralizou. Geral começou a comentar na postagem dele, falando que não entendia exatamente o que estava acontecendo na imagem, que se sentia meio mal de ficar encarando ela de alguma maneira, mas achar o Melipone não significa que ele seja o criador, já que antes dele a gente teve uma postagem no Reddit com a mesma imagem, só que dessa vez pegou muito menos tração. Mas ainda assim não é algo para se ignorar, já que essa postagem traz um pouco mais de informações pra gente, como por exemplo, essa imagem foi criada para simular a experiência de ter um AVC, particularmente no lobo occipital do córtex cerebral, onde a percepção visual acontece. Tudo soa extremamente familiar, mas você não consegue reconhecer nada. Mesmo tendo bem menos atenção do que lá no Twitter, essa postagem aqui ainda ganhou bastante comentários de pessoas dizendo que ficavam fisicamente mal ao olhar para ela. Olha, aqui eu vou ter que ser um piscinicético porque eu não sei se eu acredito nisso, mas se você sente, por favor, comente aí e compartilha com a gente. Diversos sites de notícias começaram a espalhar ainda mais a imagem, colocando alguns comentários de pessoas metendo a engenharia reversa na foto ou simplesmente dando uma zoada na situação. Algum tempo depois desse boom inicial da imagem, um youtuber chamado SolarSense fez um vídeo que pegou milhões de visualizações falando sobre ela e também criando uma correlação entre ela e o álbum Everywhere at the End of Time, do The Caretaker, que vocês provavelmente já ouviram porque deu uma viralizada um tempo atrás, uns youtubers estavam ouvindo e chorando, era uma brisa, mano. E honestamente, até eu já fiz um vídeo falando sobre esse álbum, só que há muito tempo atrás, foi literalmente um dos primeiros vídeos que eu postei aqui na plataforma. O álbum em si, através da música, tem como objetivo principal simular o Alzheimer ou outras doenças que são configuradas como um tipo de demência. Mas voltando pro foco aqui, a origem dessa imagem, por mais anticlimático que pareça, foi gerada por inteligência artificial. Bem sem graça, né? Como o próprio SolarSense diz no vídeo dele, essa imagem aqui foi criada usando o Artbreeder, que antigamente era uma plataforma que você conseguia misturar um monte de imagens e criar coisas estranhas, assim, que até lembram essa imagem amaldiçoada que a gente está discutindo. Já nos dias de hoje, o site não cria imagens tão abstratas e até interessantes e virou só mais um site de inteligência artificial genérico. Então sim, a origem da imagem é paia, mas honestamente, essa é uma das únicas coisas que eu consigo falar que foi criada por AI que eu acho maneiro, mané. Porque não é só aquele tipo clichê de imagem AI que tu vê a quilômetros de distância que foi feito por um robô. Imagens essas, inclusive, que tem ficado bem popular aqui na minha cidade, já que praticamente todos os shoppings aqui de Santos tem alguma imagem, alguma ilustração ou outra que foi feito por inteligência artificial e é bem triste, tá? Isso daí é muito bosta. Mas aqui no caso as coisas são um pouco mais realistas. A imagem tem uma qualidade mais baixa, ela é meio granulada e desfocada, como se ela tivesse sido tirada com uma câmera ruim. Os objetos também estão empilhados de uma maneira que parece que foi empilhado por uma pessoa, já que tem gente que empilha lixo dessa exata maneira, que nem os acumuladores que eu falei recentemente aqui no canal. A iluminação até certo ponto tá bem correta, o cenário parecer um canto de um quarto dá mais uma estranheza, é um meio termo, uma mistura perfeita entre real e irreal, a ponto que isso caga com o nosso cérebro. Mas pera lá, isso daqui realmente tá confundindo o nosso cérebro ou você só tá achando isso porque eu tô te induzindo a pensar desse jeito? Se a gente fosse puxar o que aquele mano do Reddit falou sobre o lobo occipital, ele sim realmente é o centro de processamento visual do nosso cérebro. E se você sofresse danos nessa parte do seu cérebro, você realmente pode ter dificuldades para localizar objetos em um quarto, dificuldade para entender cores, cegueira mesmo que os seus olhos estejam saudáveis, prosopagnosia, que é uma condição que dificulta você a identificar rostos e muitos outros problemas. Não existe nenhum estudo dedicado a comprovar que esse tipo de imagem pode causar alguma confusão no seu lobo occipital, mas eu achei outras imagens similares que eu vou deixar passando no fundo enquanto eu falo e elas me causaram o mesmo sentimento, esse sentimento
de frustração, de estar querendo entender o que é aquilo, quase saber falar o nome, mas não saber apontar exatamente o que é. E a frustração vai acumulando aos poucos até o momento que ela vira raiva, e essa raiva não para de aumentar. E sabe o que isso me lembra? Alzheimer. É muito normal que pacientes que tenham Alzheimer sofram de ataques de raiva meio súbitos. Tem vários motivos para isso, mas talvez a frustração de não estar conseguindo entender a situação deles seja um dos principais. Não é para menos que o Solar Sands fez um paralelo com essa imagem e um álbum que fala sobre a deteriorização do cérebro através de algum tipo de demência. Porque para pensar, filhão, talvez eu e você vejamos o mundo desse jeito aqui um dia. Esses danos e os efeitos colaterais que podem se dar por conta do dano no lobo occipital são bem comuns de acontecer em pacientes que têm Alzheimer. Uma doença que eu honestamente acho que é uma maldição, irmão, porque você vai aos poucos esquecendo tudo. Memórias do passado começam a ficar mais vívidas e reais, enquanto as do presente vão sumindo aos poucos. Você começa a ter dificuldade para identificar rostos de outras pessoas. Prosopagnosia? Não dá para apontar com certeza como uma pessoa com Alzheimer enxerga o mundo, mas dá para ter uma ideia, já que um artista chamado Willem Utermohlen fazia autorretratos de si mesmo todos os anos depois que ele foi diagnosticado com a doença. E malandro, é assustador o quanto o cérebro dele vai se deteriorando com o passar do tempo. No início, até dá pra ver um rosto ali, alguma coisa, mas com o passar do tempo vai ficando cada vez mais irreal, até chegar ao ponto que mal tem um rosto aqui. Imagina como é triste você olhar para um parente seu que mora há anos contigo e você não identificar quem é aquela pessoa, você vê o rosto de outra pessoa ou você não vê rosto nenhum. O dia a dia vai se tornando cada vez mais frustrante. Você quer pedir para uma pessoa pegar algo para você, mas como é que é o nome disso? Como é que é o nome desse objeto? Ele tá na ponta da sua língua, mas ele não parece com nada. Conforme os anos vão passando, a doença só tende a piorar. Seu corpo começa a falhar, ele já não funciona mais da mesma maneira. A sua mente não é igual antes e você acaba virando prisioneiro de si mesmo. Eu fiz um vídeo há uma cotinha atrás falando sobre Alzheimer, porque pra quem não tá ligado, a minha avó teve Alzheimer. E malandro, eu vi ela passar por todos os estágios da doença. Tudo que tinha pra ter dessa merda, ela teve. Eu falo com segurança que eu nunca conheci a minha avó de verdade, já que quando a minha mãe me teve, que foi bem tarde na vida dela, a minha avó já tava com a doença. E até eu me lembrar das coisas e tudo, já tava no estágio mais avançado. Então, mané, dali pra frente foi só pra baixo. Então essa infame ilustração criada por inteligência artificial talvez tenha sido uma das melhores coisas que um AI criou. Por coincidência, tá? Por puro acaso, mas ainda assim não muda o fato que é mais uma coisa amaldiçoada que tá rolando aí na nossa internet. Independente de eu estar pensando demais sobre uma simples imagem, o que aconteceu antes, tá? Mas me deixa em paz. Meu cérebro funciona de maneira diferente aqui. Mas independente de eu estar pensando demais ou não, essa imagem ainda é super curiosa e eu acho muito interessante como ela conseguiu dar uma bugada no nosso cérebro de certa maneira e fazer as pessoas discutirem um assunto um tanto quanto interessante. E cala a boca, isso daqui é um cobertor. Ou eu acho que é, eu não sei. E bom, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu peço perdão se a vibe tenha ficado um pouco depressiva no meio do vídeo. Não é a minha intenção, mas o assunto é meio complexo, rapaziada. Do último vídeo que eu gravei, a supressão do meu microfone estava ligada. E eu achei que ficou meio abafado o áudio. Então esse daqui eu gravei sem a supressão dele e eu vou só tratar o áudio ali no PC. Vamos ver como é que vai ficar melhor. Deixa aí nos comentários o que você tá achando. Mas vou falar pra vocês que o simples fato de estar com as duas mãos aqui livre, eu acho maravilhoso, tá ligado? Eu posso fazer coisas como, por exemplo, cinema. Só que por hoje, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas não se antes deixar a mensagem final do vídeo, que é, agora com o meu poder máximo desbloqueado, mané, nem você aí de casa consegue me parar, filhão.